Olá, tudo bem com você? Preparado para mais um estudo da Palavra de Deus? Nesse vídeo nós vamos estudar o capítulo 22 de Gênesis. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe por que Abraão é considerado o pai da fé? Não sabe? Nesse capítulo, nesse vídeo você vai descobrir. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Curta esse vídeo se ele foi relevante para você e compartilhe com as pessoas que você ama, porque essa história é muito linda. Vamos lá? Pega a sua Bíblia e vamos estudar a Palavra de Deus. Gente, eu imagino quanta coisa Deus preparou na vida de Abraão e Abraão nem sequer imaginava. A gente veio estudando durante toda essa temporada sobre o livro de Gênesis, né? E a história que a gente não pode negar que foi tão emocionante foi a história de Abraão. Abraão, depois de velho, né, passar por tudo que ele passou, saiu da sua parentela, da sua terra, ali, da herança que o pai dele deixou para ele, para ir para um lugar que ele nem sabia para onde era. Deus simplesmente falou: sai que eu vou te mostrar. E desde o início da trajetória da vida de Abraão, Abraão se provou e se mostrou um homem de fé, né? E não é à toa que Deus preparou tantas coisas belas na vida desse grande patriarca, né, do povo de Deus. Então, no capítulo 22, né, o tema da minha Bíblia aqui é Deus prova Abraão. E foi uma grande prova, uma das maiores provas que a palavra de Deus nos mostra que um homem, né, réis mortais como eu e você, passou em relação à fé em Deus, né? Temos também a história de Jó, que vamos ver numa temporada mais à frente, né? Jó também passou por situações muito difíceis, realmente foi um homem de grande fé, mas Abraão, você vai entender por que ele é conhecido como o pai da fé. Então vamos lá, vamos começar. Pega a sua Bíblia e vamos ler o capítulo 22 de Gênesis, do verso 1 até o verso 4, ok? Vamos nessa. Vamos lá. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Verso 2. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece ali um holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia indicado. Verso 4. E ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Olha que coisa tremenda, né? Essa prova que Deus deu. Aquele filho tão prometido, né? Que Deus disse que seria o primeiro primogênito ali de uma grande nação, que dessa nação viriam reis, viria o grande Salvador, que é o nosso Jesus. Então a gente para pensar como é que Deus pode pedir uma coisa dessas, né, para um homem. Sabe, Deus estava forjando, eu penso que Deus estava forjando aquele coração, aquele homem, né, e Isaac também, de certa maneira, a realmente serem homens diferenciados, né, terem uma fé provada ao extremo. Imagina você acordar de madrugada e Deus falar contigo que você tem que sacrificar o seu filho para Deus. É um pouco contraditório, inclusive, achar que Deus, o caráter de Deus, possa tolerar esse tipo de sacrifício, né? Deus não tolera sacrifícios humanos. Você vai ler de Gênesis a Apocalipse, Deus nunca pediu que ninguém, nenhum ser humano, sacrificasse outro ser humano em prol, né, de uma oferta ou de um holocausto. Deus quer sim o nosso coração. Deus quer que diariamente a gente venha matando, né,
essa nossa carne pecaminosa só alimenta a vaidade, o egoísmo. Esse nosso eu a gente tem que matar assim diariamente. Mas o fato é que isso aconteceu. E se eu fosse Abraão naquele momento, eu teria, não, isso não é a voz de Deus, não é possível. Mas Abraão conhecia a voz de Deus. E ele sabia que havia um propósito por aqui. E ele talvez tenha pensado, se Deus me deu tudo isso, eu, durante toda essa jornada, aprendi a realmente confiar cegamente em Deus. E Abraão saiu de madrugada. Quem sabe ali, para não fazer muito barulho, quem sabe ele omitiu até essa ordem que Deus deu para sua esposa, Sara, porque, de certa maneira, Sara, sendo mãe, né, talvez não tolerasse isso. Então, acontece que Abraão saiu. E aqui no verso 4 diz que ao terceiro dia, né? Caramba, essa viagem da casa de Abraão até o Monte Moriá, ela distava ali 3 dias, quase 3 dias de caminhada. Olha que coisa. E eu acredito que foram os 3 piores dias da vida desse homem, da vida de Abraão. Pensar que seu filho pudesse morrer, né? Então ele vai fazendo aquela peregrinação, eu imagino a angústia, a tristeza, né? Talvez a aparência cabisbaixa de Abraão ali, levando o seu filho ali para a morte, né? É claro que a gente vai entender um pouquinho mais sobre esses significados, mas até o momento da história a questão é muito delicada. Talvez eu não teria essa fé suficiente. E você teria? Coloca aqui nos comentários se você teria essa fé aí de sacrificar seu próprio filho, né? Vamos continuar? É isso aí. E aqui no verso 5 eu acho interessante, vamos ler. Acompanhe comigo a leitura. Então disse a seus servos, né? Abraão falando, espere aqui, com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo-o adorado, voltaremos para junto de vós. Sabe, ainda que Deus tivesse pedido a vida ali do seu filho como um holocausto, né? Para ele sacrificar a vida do próprio filho, Abraão tinha fé e convicção que ele voltaria ali para os seus servos ali e voltaria para casa com o filho vivo. Ou seja, Abraão ainda tinha, né, essa fé, essa esperança que Deus iria prover alguma outra possibilidade, né, que não seja matar o seu filho. Vamos continuar a história. Acompanhe. Versos 6 e 7. Vamos lá. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Verso 7. Preste atenção. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Olha que momento triste e delicado. O próprio filho, já Isaque, conhecendo os rituais, né, de holocausto a Deus, percebeu que faltava um item importante. O fogo estava lá, a lenha, o cutelo, mas cadê o cordeiro para o holocausto? Eu acredito que nesse momento o coração de Abraão foi cortado por dentro. Nossa, chega a dar arrepio de tanta emoção e tanta prova que aquele homem sofreu ali naquele momento, né? Vamos continuar. Verso 8. Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Verso 9 em diante. Acompanhe a leitura comigo. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele pôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E aqui eu queria destacar a paciência, a longanimidade e a fé que Isaque teve também. Porque Isaque, até então, na caminhada, ele percebeu que faltava o cordeiro. Seu pai vira para ele e disse, Deus proverá um cordeiro para o holocausto. Deus proverá, filho. Vamos continuar. E aí eles continuaram subindo o monte.
E aí, ao chegar lá no local do holocausto, Abraão amarra Isaac. Então Isaac começou a entender que talvez fosse ele próprio o sacrifício. É interessante, né? Como Deus é um Deus didático. Ainda que possa ser uma história arrepiante, né? De prova de fé, Deus, de maneira muito sutil, mostrou no holocausto, mostrou naquele lugar, o que ele faria futuramente pela humanidade. Abraão tipificava Deus o Pai e Isaac, o próprio Jesus, que foi imolado e foi morto para salvar eu e você. Então essa história, ela é cheia de significados incríveis e maravilhosos. Então que a gente possa aprender nos detalhes. Continue o estudo com a gente. Vamos lá? Então, verso 10 ao 12. Acompanhe comigo. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendais a mão sobre o rapaz, e nada lhe façais, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Interessante que Jesus é chamado de unigênito de Deus. Ou seja, o único filho de Deus, o único no gênero, né? Deus homem. Sabe, Isaac teve que ter fé também. Não sei quem teve mais fé nessa situação, se foi Isaac, se foi Abraão. Acredito que seja Abraão, né? O pai da fé. Porque às vezes é mais fácil a gente dar a nossa vida pelo Evangelho do que dar a vida do nosso filho, né? Por Deus. Então Abraão ainda ganha aí nesse quesito fé. Mas isso nos prova o quanto a gente tem que amadurecer a nossa fé, né? De modo que quantos de nós teria a coragem de dar a vida do nosso filho pelo Evangelho? A nossa própria vida, alguns têm, com certeza, né? Nós vemos muitos mártires aí pelo mundo ainda hoje. Países onde não é tolerada, né, essa liberdade religiosa que nós temos aqui no nosso país, por exemplo, matam pessoas, né? Nós vemos isso em muitos países aí afora. Mas a realidade é que esse homem, Abraão, ele é considerado o pai da fé, porque em nenhum outro local da Bíblia, a não ser o próprio Deus, o Pai, fez a mesma coisa. Ele ofereceu o seu próprio filho. Deus ofereceu o seu filho para nos salvar. Acontece que na história com Deus, Jesus foi morto, mas ressuscitou para nos dar vida eterna. E o filho de Abraão, ele representava ali também a humanidade, né? A humanidade que se envolveu com o pecado e por isso merecia a morte. Mas ele não morreu, né? A gente sabe da história. O cutelo foi levantado, mas o anjo segurou a mão de Abraão naquele momento. Abraão, com o coração cortado, ele foi provado ao extremo, não é verdade? Então, que a gente possa aprender com essa história incrível e maravilhosa sobre como Deus tratou, né, de forjar no fogo da fé o nosso pai Abraão. Olha que lindo Deus declarando. Verso 15. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Olha que lindo. Fique com essa mensagem, que Deus abençoe você, tua vida, a tua luta, e que você seja sempre grato ao Senhor por tudo que Ele tem te dado. Eu tenho certeza que essa mensagem vai poder ampliar a sua fé e você entender melhor
o quanto Deus ama você e a mim, dando o seu Filho para nos salvar. Que Deus te abençoe. Até o próximo estudo. Tchau, tchau.